Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Competência e Empregabilidade. Programa exibido toda segunda-feira pela TV Profissão e STV, pelo Facebook e YouTube da Escola Superior de Educação. Queria já fazer um agradecimento a todos os nossos polos de apoio presencial espalhado pelo Brasil, e hoje nós temos uma representante aqui de polos e eu fiquei muito feliz aqui nos bastidores, já que quando chamaram a representante polo, eu falei, professora, de repente já era uma pessoa que nós já temos um histórico aí do passado lá no IBPEX, que é a origem de tudo isso daqui. Então, fiquei muito feliz aqui, vocês já vão conhecer a nossa representante de polo, vai falar um pouquinho dessa experiência, a relação dela da Uninter com o polo, relação aluno, enfim. E nossos egressos é sempre interessante, porque a gente sempre fala que fazer esse programa, produzir conhecimento, produzir educação com a qualidade, nós fazemos tudo isso para os nossos egressos, para os nossos alunos. Ou seja, esse programa aqui voltado na área de qualificação, na área de empregabilidade, competência e empregabilidade, o que de fato aquele curso específico ou os cursos de uma forma geral contribui aí pela sua formação profissional. Formação essa que de fato a gente vem trabalhando todos os dias para entender o que o mercado está absorvendo, como é que o mercado está absorvendo. E é muito interessante que quando a gente traz um tema, a gente vai trabalhar uma questão específica, eu vou falar da psicopedagogia ou psicopedagogia, eu escolhi fazer, só tenho que trabalhar em sala de aula? Não. Por isso que a gente sempre traz aquele entendimento, qual é o papel, aonde ele está inserido ou aonde eles podem estar inseridos, porque uma formação profissional, quando você escolhe um curso de graduação, você sempre se depara com aquilo. Eu vou atuar especificamente nesse segmento. Hoje eu posso garantir que não. Hoje eu posso garantir a diversidade das áreas de atuações. Hoje, visto que a gente pega lá profissionais da matemática que interagem com a geografia, que falam com as engenharias, enfim. Mas aí temos um mercado, temos todos esses profissionais, mas em algum momento a gente tem que entender que a gente precisa de um outro tipo de profissional. A gente precisa entender quais são ou quem são as pessoas que a gente tem que tomar como responsabilidade. Eu digo até nem responsabilidade, mas cuidado, né? Hoje a gente tem muito a importância de que as pessoas, elas precisam ter as suas formações profissionais, mas elas precisam ter aquele cuidado. Como é que as organizações estão cuidando desses profissionais? Quem é que de fato pode fazer a diferença aí dentro da sua empresa? A gente vai falar do papel do psicopedagogo nas instituições privadas. E é muito interessante que eu até conversava aqui nos bastidores com a professora Kari, que vai estar aqui comigo no processo de âncora, que eu até falei para a professora, falei, nossa, professora, eu comecei a fazer esse programa há 2 anos atrás e eu acabei me apaixonando pela pedagogia empresarial. E aí a gente começa a desdobrar essa pedagogia empresarial e começa a ver que as empresas, de fato, hoje estão dando um papel muito importante, porque hoje, falando especificamente, tanto no ambiente clínico, que a gente vai ter essa relação, como dentro das organizações privadas, o quanto é importante e o quanto é digno de um profissional na área de psicopedagogia. E a gente tem que entender também quem é esse psicopedagogo, porque ele não é o pedagogo, ele não é aquele profissional que eu vou fazer um curso na área de comunicação. Não, as empresas hoje têm vários problemas de comunicação, mas qual é o papel desse psicopedagogo? Quem é esse profissional, para quem que ele trabalha ou para quem ele pode vir a trabalhar? Já queria fazer um agradecimento especial a todos vocês, nossos telespectadores no Brasil e no exterior, e já agradecer aqui comigo, professora Kari. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, Sidney. É um prazer estar aqui contigo, né? E é um prazer também estar aqui para a gente falar um pouquinho, né, sobre a psicopedagogia, né? Eu sou uma professora lá da Uninter, atuo hoje, né, no ensino superior,
nos cursos de psicopedagogia, porque a gente tem mais de um, já vou contar, na verdade, como é que funciona isso, mas também dentro da nossa área a gente tem a educação especial e a pedagogia. Então, o nosso foco hoje aqui vai ser especialmente a psicopedagogia. E a psicopedagogia, lá onde eu trabalho, na nossa área, a gente atua com os cursos de graduação. E muita gente nem sabe que existe graduação em psicopedagogia, hein? E geralmente, né, até pouco tempo atrás, a psicopedagogia era uma especialização para quem já tinha uma graduação. Hoje já é possível fazer uma graduação, tanto em bacharelado em psicopedagogia quanto em licenciatura, que daí tem um foco mais com escola, né, um trabalho mais institucional. Então, é muito gostoso trabalhar com psicopedagogia e nesse tempinho que a gente vai ter aqui, a nossa proposta é desmistificar algumas coisas que o Sidney já colocou aqui, né? E para a gente esclarecer, porque muita gente conhece, sabe o que é o psicopedagogo, mas não sabe exatamente o que ele faz, né? Muitas vezes aquela confusão, né, professor? E muitas vezes usam o psicopedagogo de uma forma não adequada com as suas formações de qualificação, né? Então, acho que é muito importante a gente... Porque é um profissional altamente capacitado e muitas vezes não se usa de fato a mão de obra desse profissional como deveria ser usado. Então, a gente vai entender um pouquinho e eu gostaria que colocasse na tela os nossos convidados. Nós temos aqui a Daiane Gonçalves, que ela é especialista em ginástica para o cérebro. Ela vai me contar um pouquinho sobre isso, porque já no bastidores eu falei, nossa, eu quero entender mais sobre isso aí. E como eu fiz aqui um spoiler, a Anneli, que é minha amiga, professora Anneli, mas hoje, primeira vez aqui comigo no programa, já tem algum tempo que eu não a vejo. Professora, seja bem-vinda. E a Franciane Simonetti, que ela é egressa também do curso de licenciatura em Educação Especial. Elas vão contar um pouquinho da sua trajetória. Professora Anneli, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde, pessoal, tudo bem? Obrigada, Sidney. É um amigo muito querido, faz tempo que a gente não se vê pessoalmente, né? Eu sou gestora do Polo Itapuá, Santa Catarina, uma cidade litorânea com 32 quilômetros de praia, cidade maravilhosa, e sou gestora também do Polo da Uninter em Araquari, uma cidade com uma característica totalmente diferente. Minha formação é mestrado em educação, atuei sempre em sala de pós-graduação, coordenei também, né, como o Sidney falou, os cursos de pós-graduação da área de gestão do antigo IBPEX, que gerou todo esse histórico que a gente vê hoje, esse crescimento maravilhoso. Fui testemunha do compromisso que a Uninter sempre teve com a questão da responsabilidade, da qualidade, com o aluno egresso, que aluno a gente vai formar, que aluno a gente está auxiliando para estar dentro de uma escola ou dentro de uma organização. Então, assim, sou testemunha disso, trabalhei 3 anos e meio, era para ficar apenas 1 ano, mas acabei ficando 3 anos e meio. E assumi a gestão desses 2 polos, né? Num eu tenho mais de 600 alunos e no outro, que a gente abriu há pouco tempo, são 100 alunos. Então, assim, é um universo maravilhoso, é um universo em que a gente se dedica, né? E, principalmente, percebe a importância que os profissionais bem capacitados, qualificados têm junto às organizações e às escolas. Então, eu fiz uma pós em neuropsicopedagogia, terminei há 1 ano e pouco, exatamente porque eu tinha curiosidade em saber um pouco mais sobre essa área, conhecer um pouco mais, poder auxiliar os meus alunos, né, os alunos dos cursos diversos. Que universo era esse? Então, o que é a psicopedagogia? O que é a pedagogia, a psicologia? Foi maravilhoso. Amei, de paixão. Embora eu tenha uma característica muito de gestão, né? Eu sempre atuei em gestão de organizações, em coordenação, e não em sala de aula de graduação. Mas, assim, é muito gratificante. Eu gostaria muito de ouvir, né, as minhas colegas aqui, o Sidney, para a gente poder passar algum pouco, né, de conhecimento sobre essa área maravilhosa. Obrigada. Muito bem, Anneli. E o bacana é que quando você fez, você hoje está nessa gestão, mas a professora, ela tem uma experiência
nacional, porque ela, quando a gente trabalhava no BPEX, a gente tem muito aquela questão foco regional, né? Então, a gente podia ver vários cenários em várias regiões do Brasil. Hoje nós estamos dando aula aqui em Curitiba, como no outro final de semana a gente estava dando aula em Macapá, enfim, então a gente pôde trabalhar. E quando a gente traz, de fato, nesse molde, professor, a gente sempre traz aqui a experiência do polo de cada região para que cada um conte um pouquinho a sua história. E aí a gente traz os nossos alunos, os nossos egressos, porque eu sempre digo assim, egresso, e aí não é uma fala minha, é uma fala da professora Dinamara, são as maiores joias que uma instituição de ensino pode ter. Mas você constrói joia como? Com lapidadores. Então aqui está uma grande lapidadora de joias, que é a professora Karen. E aí eu queria chamar Daiane. Daiane, seja bem-vinda. Obrigada, estão me ouvindo bem? Oi, Oi, Daiane, pode, estão me pode. ouvindo direitinho? Estamos sim. Sim. Perfeito. Obrigada, me senti honrada aí com o convite. A psicopedagogia, ela é realmente encantadora, como disse a professora, e é um caminho sem volta. Você começa a estudar, somos movidos, né? A curiosidade, o ser humano é movido à curiosidade. E conforme você vai aprendendo, você vai se apaixonando, e os caminhos da vida e da educação me trouxeram ao empreendedorismo, algo que eu não imaginava. Trabalhei muitos anos em sala de aula, com formação dos professores da rede municipal de Curitiba, sempre cercada aí de alunos especiais, e a curiosidade me levou à psicopedagogia. E como a vida é incrível, né? Me trouxe aí o conhecimento dessa franquia, que é o Supera Ginástica para o Cérebro. E aqui, acho que muito mais do que no consultório, eu como empreendedora, como gestora da minha equipe, eu utilizo muitos conhecimentos adquiridos na minha especialização. Quando eu converso com colegas, né, outros franqueados pelo Brasil afora, são quase 300 unidades pelo Brasil, realidades diferentes. A maior dificuldade que todos enfrentam é a gestão de pessoas. E a psicopedagogia, ela traz para nós esse olhar cuidadoso de como aprendemos, como nos relacionamos, como evoluímos, e como esse relacionamento pode melhorar o desempenho do negócio, porque afinal de contas é um negócio, né? E muito obrigada pelo convite, gente. Prazer. Não, eu sempre digo assim, honrado sempre, eu fico aqui nos estúdios porque eu brinco, eu gravei um programa antes desse, que a gente falava sobre o papel do matemático, e aí a gente sempre, a professora Karen estava falando aqui nos bastidores, de fato, como é que é o formato desse programa? Esse programa é um programa solto, livre, é um programa, a gente sai da sala de aula para bater papo sobre aquilo que a gente, de fato, aprendeu ou vem aprender dentro da sala de aula. Então, a gente sempre diz assim, falar da psicopedagogia no ambiente, nas instituições privadas, nada mais é do que trazer, de fato, a fala de vocês, o relato e o compromisso que vocês têm com essas relações. E aí, nós temos mais uma convidada nossa, que é a Franciane, que está em Santa Catarina, é isso? Acho que nós tivemos um probleminha ali. Caiu o sinal. Oi? Está me ouvindo? Sim, Seja bem-vinda. obrigada. É sempre um prazer, já é a segunda vez que eu tenho a honra de estar aqui participando com o professor Sidney. Eu sou a Franciane Simonetti, eu sou egressa da Uninter do curso de Educação Especial e eu sou do Polo de Novo Hamburgo, do Rio Grande do Sul. Eu fiz a Educação Especial e, como a colega falou, quando tu começa a estudar e a aprender, a gente quer mais.
As minhas especializações foram, a partir de então, né, a psicopedagogia clínica, tanto institucional quanto inclusiva, e também a neuropsicopedagogia, que a outra colega falou também, que me fez buscar ainda mais como que o cérebro funciona, como que a gente se dá a aprendizagem. É sempre uma busca constante, né? Hoje eu estou mestranda em intervenção precoce. Como a psicopedagogia ela tem várias interfaces, né? Eu hoje estou atuando como psicopedagoga clínica, especialista em autismo, e faço rastreio de transtornos do neurodesenvolvimento. Só aí nos mostra o quanto a psicopedagogia ela é ampla e perpassa a ideia de que o psicopedagogo é aquele professor de reforço, que muitas pessoas têm essa visão, né, da gente. É um reforço da sala de aula, é um reforço da sala de educação especial, né? Então, o nosso papel é muito maior do que o reforço. Não que o reforço não seja necessário, né? Mas é um pouquinho diferente. E eu acho que eu queria pegar já um pouquinho da sua fala e queria trazer você aqui junto com a professora Kari e os nossos convidados, porque quando você coloca do reforço, eu acho que muitas vezes, porque o papel da psicopedagogia ele é fazer o diagnóstico e fazer o acompanhamento. E aí tem um papel que, então, a sala de aula, muitas vezes, porque você tem o papel clínico, é a sala de aula que faz, é a escola que faz esse encaminhamento clinicamente, professores, ou inversamente ali, a Franciane tem um papel, tipo, por exemplo, ela tem lá, a família fez esse diagnóstico antes que a criança entrasse dentro do seu processo de formação. São dois ambientes que têm que andar juntos, é isso? Exatamente. Na verdade, existem duas áreas de atuação específicas do psicopedagogo, né? Uma delas é a clínica, que não necessariamente é dentro de uma clínica, dentro de um consultório. O clínico é um atendimento individualizado. É quando eu estou atendendo uma determinada criança, ou um adulto, ou um adolescente, e o meu foco está sendo um trabalho com aquele indivíduo, né? Então, o que acontece? Muitas vezes a escola percebe, né, que existe ali uma demanda, uma deficiência, ou algo que precisa ser investigado. Então, nesse caso, a própria escola já aciona a família, né, e orienta para esse encaminhamento. Em outros casos, a própria família também, muitas vezes, também conversa com a escola, ou pede alguma opinião, ou tenta ver o que está acontecendo com a escola, mas percebe que em casa também existe isso. Então, nesse caso, a própria família também pode buscar esse psicopedagogo clínico. A outra área de atuação seria a área institucional. Então, dentro da área institucional, nós temos o pedagogo que ele está trabalhando para aquela instituição. Então, ele não vai ter um foco exclusivo com uma determinada criança da escola ou um determinado adulto de uma empresa. Ele vai atuar sempre em conjunto. Então, ele vai atuar no grupo. O grupo que está apresentando algum problema, seja de relacionamento, seja de dificuldade de aprendizagem, pode ser uma turma, pode ser um grupo de funcionários, pode ser um grupo de crianças que estão hospitalizadas, né? Então, a psicopedagogia também atua dentro do hospital, é uma das instituições. Então, tudo isso faz com que o pedagogo atue de maneiras diferentes, né? Sempre como o Sidney falou, dentro do processo investigativo, diagnóstico e interventivo. Por isso a importância de uma formação específica desse profissional, né? Não é qualquer um que vai fazer esse tipo de trabalho, né? É um trabalho muito específico. Mas aí, Franci, como é que a gente falando em instituição privada, e aí vale para vocês duas, tanto para você e para a Daiane a pergunta, né? Qual é o papel de vocês enquanto empresa, tá? Vocês desenvolvem uma relação comercial com a iniciativa pública, a iniciativa privada? Como é que é feita essa relação? Por que eu pergunto isso? Porque hoje vocês estão consolidadas aí dentro do seu processo de formação, mas nós estamos aqui com diversos alunos do curso, de outros cursos que querem ter, puxa vida, eu de fato tenho essa relação aqui comigo, eu quero ser psicopedagoga, mas eu não quero ser uma psicopedagoga da sala de aula, eu quero ser uma empreendedora.
como é que é essa relação privada com as instituições? Existe uma relação? Como é que se dá essa relação comercial? Existe sim. Eu hoje atuo particular, né? Eu tenho uma empresa no meu nome, onde eu presto serviço para particulares, para as famílias que me procuram, e também presto serviço para clínicas especializadas. Como eu trabalho, a minha área de atuação é a educação especial, eu até no ano passado eu estava como diretora e coordenadora da APAE, e a minha parte é a parte de TND, de transtornos do neurodesenvolvimento, para a clínica onde eu trabalho, que eu presto serviço para lá, é especializada em autismo. Então, são famílias que procuram atendimento, né? E o psicopedagogo é uma das peças principais e fundamentais no tratamento do autismo, né? Que a gente trabalha muitas coisas e principalmente nas atividades de vida diária. E como empreendedora, né, na empresa, tu vai fazendo o teu network, né? Tu vai fazendo com outros profissionais, tu vai fazendo a tua, o teu posicionamento, a tua linha de trabalho. Você trabalha mais com a parte de instituições, né? Tu pode prestar serviço para as instituições privadas, para escolas privadas. Você faz um trabalho com transtorno do neurodesenvolvimento, você pode estar fazendo, sim, esse apoio para essas famílias, tanto particular quanto para uma clínica privada, né? E Daiane, como é que é essa sua organização de fato? Qual é o seu papel enquanto gestora? E você falou aqui, não você falou são mais de 3 mil, não, 30 mil. Qual é o número de franquias hoje? Muito bem. Hoje temos quase 300 unidades pelo Brasil. Eu sou franqueada, tenho uma unidade aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba temos mais 5, então é o grupo que eu fico mais próximo, mas é uma franquia que trabalha muito unida, então a gente consegue ter um parecer assim de como está o andamento no restante do país. Grande parte dos franqueados também são psicopedagogos, porque, como eu disse, né, os caminhos vão levando ao conhecimento, à curiosidade, e aí eu descobri que com a franquia, né, com o Supera Ginástica para o Cérebro, o meu braço poderia ir mais longe do que no consultório. Eu atendia clinicamente, como a colega colocou, né, individualmente, atendia algumas famílias. E aí, qual que é o diferencial, assim, a especificidade do curso, da especialização? Você consegue observar de uma maneira mais clara o desenvolvimento das equipes, porque aí, diferente do consultório onde era eu e o indivíduo, aqui sou eu e uma equipe, né? Aqui sou eu e o restante das unidades de Curitiba, sou eu e mais o restante das unidades do Brasil. Então, esse olhar cuidadoso, esse comportamento que nós temos que intervir de alguma forma, avaliar, orientar, ela começa a ter braços maiores. Então, eu procuro ter com a minha equipe esse diagnóstico, essa intervenção no dia a dia, e isso se estende para as outras. Então, né, outros franqueados perguntam, mas Dai, como é que você não tem rotatividade de funcionário? Como é que a sua equipe permanece contigo há tanto tempo? Porque foi o conhecimento da psicopedagogia que permitiu que tenhamos um tato diferenciado para lidar com isso. Lidar com tantos seres humanos diferentes, com necessidades, expressões diferentes. E
e fazer com que o negócio realmente ande, porque é um negócio feito de Eu pessoas. faço a pergunta para a Nelly, depois eu volto. Aneli, quando a gente pega o relato das duas alunas, e aí, em um determinado momento, você com toda essa sua formação, que você já teve ali, podia estar tranquilamente dentro da sua estruturação, você foi lá fazer um curso que você queria, de fato, entender a relação desses seus alunos. Como é que isso, de fato, em que momento que melhorou esse processo na sua relação gestora e aluno? Sidney, quando eu senti essa necessidade, essa curiosidade, né? Como eu atuei sempre lidando com público de organizações e não com público de escolas ou de clínicas, por conta até da minha formação da área de gestão, eu sempre via assim o RH de uma organização, né? O psicopedagogo atuando em conjunto com esse RH. Aí eu ficava pensando, poxa vida, falta para mim esse entendimento, né? De como que a gente lida. Quando a gente está falando em psicopedagogia, a gente está falando em mudança de cultura, a gente está falando em qualidade de vida, a gente está falando em cultura organizacional. E tudo isso uma organização vive. Tudo isso alunos vivem, porque os alunos fazem parte de uma organização. Então, como que a gente podia melhorar essa relação, né? Se você parar e pensar, quando você falou, norte a sul, né? A gente atua de norte a sul do país e tal. Você lida com cultura, você lida com... eu não sei se está falhando o sinal. Pode Tá continuar, ouvindo? tá tranquilo. Então tá bom. Então, a gente lida com cultura organizacional, com qualidade de vida, com mudança. Quando a gente para e pensa, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, a gente sofreu uma mudança drástica, né? Dentro das organizações, dentro das escolas, dentro das clínicas, dentro de tudo. E essa mudança que teve um nominho aí bem, né, que a gente lembra, pandemia, fecha tudo. E aí, né? O que a gente faz com essas pessoas que estão ali? E aí a professora, acho que foi a Franciane que comentou, né? O ser humano dentro, o que ele passou durante todo esse período? Né? Quem lida com conhecimento, quem lida com aprendizagem, quem pode ajudar alguém nessas questões? Quem é que junta conhecimento de pedagogia, de psicologia, de psicanálise, de tudo isso para auxiliar, seja na clínica, seja na escola, ou seja dentro da organização? É o psicopedagogo, ele abraça todos esses conteúdos e vai. Então a gente vê assim que tem um mercado amplo, né? Eu fui buscar porque eu queria conhecer um pouco mais. E eu tenho aluno Ciane, tenho aluno com DI, não é fácil de você lidar, né? É bem difícil. Eu já tive alunos também com outros tipos de deficiência. Então, é essencial para a gente. Mas é essencial para a gente como ser humano que lida com pessoas. Indiferente se é dentro de uma organização, de uma escola, dentro de uma... Né? E hoje eu tenho enorme das organizações. Eu falo organizações, assim, organizações privadas. Aqui em Itapoá, a gente tem algumas empresas grandes. Em Araquari, a gente tem indústrias grandes. A BMW fica em Araquari, né? Você tem outras siderúrgicas, você está muito próximo de Joinville. Então, assim, o mercado para o psicopedagogo organizacional, ele é amplo, ele é grande, né? Logicamente que você precisa de qualificação e de capacitação, não adianta o diploma. E o Sidney lembra, né? Eu acho que eu falei para ele, o diploma é um convite para o baile. É simplesmente o convite. Se você não souber dançar, você está fora. Né? E eu acho que isso tem que ficar para os alunos, não é só o diploma é somente este convite, né? Você tem que saber, você tem que auxiliar. Não, e o bacana quando a professora faz a referência do convite para o baile, aí nesse processo todo, professora, eu aprendi
uma frase muito bacana que é a formação continuada. Então, por isso que eu sempre digo lá na fala com o egresso, eu falo assim, você só está mudando o status de discente para egresso, porque esse é só um processo na sua vida, porque a formação continuada, ela é continuada, né, professor? Exatamente, né? E olha Por só, isso que tem esse nome. exatamente, que ela tem que ser contínua, né? E aí, olha só, o objeto de estudo do psicopedagogo é a aprendizagem, né? Então, isso que a professora Anneli falou é muito importante, porque é uma questão mesmo de cultura, né? E aí eu tenho uma pergunta para a Daiane, que sempre surge essa curiosidade, né? Porque quando o egresso sai muitas vezes de um curso, ele pensa assim, eu vou trabalhar com criança. Né? Porque psicopedagogo trabalha com criança, porque é aprendizagem, e muita gente não sabe, né? Como a Anneli falou, essa amplidão, né, que nós temos aí dentro de um contexto psicopedagógico para atender, porque a gente está sempre aprendendo. Até a gente morrer, a gente está aprendendo, né? E aí, Daiane, eu sei que você lá dentro, né, dos PER, você tem provavelmente um público muito vasto também, né? De crianças, de adultos, até mesmo de idosos, acredito, né? Que você tenha. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses desafios, né? Quais são os principais desafios de trabalhar essa questão da ginástica cerebral, da aprendizagem com os adultos, né? Com os idosos, que acham que muitas vezes não tem mais nada para aprender ou acham que perderam suas capacidades. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência com esse público. Ok, perfeito. A metodologia do Supera, o método, ele me encantou tanto por conta disso. Então, aqui eu tenho alunos de 5 anos a 92 anos. Então, eu tenho um casal super jovem aí na faixa dos 90 que fazem a estimulação cognitiva conosco. E é muito curioso como eles chegam para nós justamente com esse pensamento de que eu não acho que eu não vou mais aprender. Muitos não tiveram oportunidade de estudos, né, durante a vida, e agora já têm seus filhos formados, seus netos formados, e acham que não vão aprender mais. E aí vem esse olhar cuidadoso, esse acolhimento cuidadoso que o psicopedagogo precisa ter, né? Nós lidamos com seres humanos, recebemos todos os dias aqui seres humanos muito fragilizados por perdas, né? Pela tal da pandemia, enfim, pela vida, sofreram muitas perdas de entes queridos, e, enfim, recebemos alunos fragilizados e achando que não conseguem mais aprender nada. E aí a gente vai trabalhando com eles, nós vamos pouco a pouco, nós vamos ensinando jogos, nós vamos trabalhando as diversas áreas, estimulando a linguagem. E está bem grande ali na nossa placa, ali na frente, que uma das melhoras do método é a autoestima. E é a primeira coisa que a gente vê melhorar. E nós, como educadores, sabemos, né, gente, que se o aluno, se o ser humano não acredita que ele é capaz, ele não vai mesmo conseguir dar um passo. Então, a primeira coisa que a gente consegue transformar dentro do aluno é ele enxergar que ele pode. E eles têm reações muito curiosas, assim, às vezes parece que eu estou de novo lá na minha sala do primeiro ano. Eles ficam nervosos às vezes. Eu tenho alunos que às vezes choram na hora do intervalo porque ficam muito emocionados, mexe muito com traumas da infância, né? Temos alunos que passaram pela palmatória, então eles trazem dores, né? E essa emoção às vezes aflora. E aí você tem que acolher, como se estivesse acolhendo um aluno de 6 anos. Na hora do intervalo, tem que chamar para conversar, fazer um chazinho, e é incrível como essa transformação se estende aí às famílias, porque, por exemplo, eles aprendem jogos aqui e compram e levam para casa para fazer com os netos, e aí nós temos aí uma reaproximação das gerações, né, algo que vai se perdendo um pouquinho, né? Poxa, meu neto só fica no celular e não temos mais assunto porque não entende de TikTok, mas nós produzimos vídeos de TikTok com eles, então eles já têm o que trocar com os netos, né? Então,
é uma mudança de comportamento também, como a colega colocou, que aos 90 anos ele consegue olhar, né, para o espelho, olhar para frente e ver que aquelas rugas de aprendizado, aquele caminho que ele traçou, ainda não terminou e não está perto do fim. Ele ainda pode ir muito mais além. Muito bacana, muito gratificante. Ô Fran, e aí, para ficar no mesmo tema, a gente fala assim desses modelos quando a DAI traz alunos de 5 a 90 anos. E a educação especial e o método, para você também, não é diferente disso, né? Não, não é nada diferente. É exatamente isso. Assim como as dores que muitos idosos, no caso da Dai, trazem, né? Comigo tem principalmente a dor do preconceito. Porque as famílias que eu atendo, elas são basicamente quase 100% dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento. Então, já tem o peso de um diagnóstico, já tem o peso de não ser capaz, de que não vai aprender. A gente tem todo um preconceito que se carregou por anos, que, né, se foi colocado que uma criança com autismo, ela não seria capaz de evoluir, ela não seria capaz de aprender, ou uma criança com DI mais severo também não seria, uma criança com Down, e a todas as interfaces aí da educação especial, né? Eles trazem consigo. E o primeiro passo, e é uma frase que eu falo para todas as minhas famílias, e quem me conhece mais a fundo sabe, diagnóstico não é destino, é ponto de partida. E vamos começar a partir daí, né? E resgatar principalmente a autoestima e que ele pode sim fazer e que ele é capaz e ele não precisa fazer igual ao outro é primordial. É trazer essa segurança, trazer isso que eu posso fazer bem, o meu 100% não precisa ser o 100% do outro, né? E isso é o que é mais gratificante dentro da psicopedagogia e dentro da nossa área, porque a gente traz esse renovo, independente da idade, independente da situação, a gente consegue trazer essa renovação e a gente vê aquele brilho no olhar, não tem dinheiro que pague, tanto das famílias quanto das crianças, dos idosos, é o que nos move realmente. E como a professora falou, a gente lida com seres humanos, né? Somos seres humanos que lidamos com seres humanos. Então a gente precisa ter esse olhar bem empático para poder estar dentro da educação. Muito bom, Fran, muito legal seu depoimento e a gente percebe assim, a sensibilidade da sua fala, né? Apesar da sua formação, né, em educação especial, a educação especial e a psicopedagogia são áreas irmãs, né? Existe muita conexão no atendimento, muito apoio, né? E eu tenho certeza que a educação especial contribui com a psicopedagogia e vice-versa, né? Mas agora, né, aproveitando a tua fala, eu queria fazer uma pergunta que é uma curiosidade que eu tenho também, porque eu conheço sua trajetória, né? Antes de você estar aqui, eu já vi, é claro, né? A gente não tem tempo de falar tudo, mas você tem uma trajetória muito linda. E uma das coisas que você falou que você começou, né? Acho que dentro de uma assessoria do estágio na PAI, daqui a pouco você já estava como coordenadora, daqui a pouco você já estava como diretora, né? Agora você já tem aí a sua especialização, já está como mestranda, né? Ou seja, é uma evolução muito rápida, né? E eu queria saber, como aluna, né? Dentro dessa tua trajetória, dentro desse teu trabalho, qual é a dica, a orientação que você dá para esses egressos ou até mesmo para os estudantes, né, que estão aí na batalha, né, no estudo? Qual é a grande orientação que você dá a partir do teu modelo, a partir da tua trajetória, né, para sensibilizar e para motivar essa galera que está vindo aí também, que vai se formar, que gosta de psicopedagogia, que ainda está em dúvida se vai querer trabalhar nisso, né? Eu queria saber um pouquinho, né, dessa tua trajetória. Qual é a dica? Como é que você trabalharia essa motivação
com esses alunos aí a partir da tua experiência? Bem, a partir da minha experiência, e como eu sempre digo, nós somos únicos, né? Não desista, é um dia de cada vez, não se compare com o outro. Se você começou hoje, você vai ter um caminho a perseguir, não desista, porque você vai chegar lá, né? Não, a gente não chega ao topo em 2 dias, né? É um passo de cada vez, é 1% por dia. E sim, eu iniciei como um estágio, devido ao estágio da faculdade, numa instituição. Daí eu tive a oportunidade de ir para a sala de aula na PAI. Depois disso, eu passei para coordenação. Depois disso, eu fui, né, devido a um trabalho contínuo, passei para a direção da instituição. E isso não foi em um dia, não foi um mês, foram alguns anos, né, que a gente precisa passar por esse período. E eu não posso me comparar com o outro que já tem uma carga de estrada. E você não está sozinho. A Uninter tem uma gama de profissionais incríveis, que é um suporte maravilhoso. Eu sempre me coloco à disposição para ajudar. Faço parte de alguns grupos aí de estudos da universidade, que eu sempre coloco dicas de como organizar para de continuar a formação continuada, né? Você precisa continuar buscando conhecimento para o crescimento, porque como a professora falou, o certificado ele é só um convite para o baile. Se a gente não continuar, a gente não aprimora e morre na praia, né? Então, a gente precisa continuar para aprender a dançar com maestria. E o convite pro baile é o seguinte: se você não fizer esse processo, a música vai acabar, né? Então a gente sempre tem que pensar no qual banda que você quer estar. Ô Daiane, fala para mim o seguinte, agora a gente falando de negócio, né? Fiz a psicopedagogia, sou um profissional, de fato eu tô aqui no ambiente corporativo, trabalhando o meu negócio. Eu tenho, em que momento que esse atendimento ele é direcionado para um público específico? Eu estou dizendo assim, com pessoas que têm poder aquisitivo de comprar esse produto, de fazer o uso dessa consulta, como é que é o acesso a um atendimento dentro dessa organização? Você diz que está cortando um pouquinho aqui, não sei se eu consegui entender sua pergunta. Então, Você quer. Pode repetir, por favor? posso sim. Então, eu queria saber o seguinte. Então, por exemplo, você tem uma franquia aí que tem um atendimento de 0 a 5 anos, mas ele é para um público privado, no sistema particular. Eu vou lá, compro uma consulta, tenho um acompanhamento. E as pessoas que não têm o poder aquisitivo também têm condições de chegar num atendimento? Existe uma ONG, alguém que financia esse processo, ou é só para quem pode, de fato, pagar por esse serviço? Tá, perfeito, entendi. O curso, né, o atendimento aqui é como se fosse um curso de inglês, tá? O aluno vem, ele compra o curso por um período que é um período de 18 meses. Para quê? Porque os estudos do método junto com a USP, com a UFPR, demonstram que nesses 18 meses eu consigo fazer uma reserva cognitiva para até 10 anos. Quem já tem caso de Alzheimer na família ou pode ter um risco, né, algo similar, ele pode postergar até 5 anos o aparecimento desses sinais, tá? Então, o aluno, ele vem para nós, ele compra esse curso de 1 ano e meio, ele tem o material didático, porque aqui, como o próprio nome fala, é uma ginástica para o cérebro. Não adianta você ir na academia uma vez na semana, você não vai emagrecer ou ficar forte. Então, a gente trabalha com a constância. Então, o aluno faz o exercício aqui durante as aulas, são 2 horas de aula, tem um intervalo ali no meio, porque nós trabalhamos muito a socialização. E ele leva a tarefa para casa, ele leva os desafios para fazer em casa,
para que mantenha essa constância até a próxima semana, até o próximo encontro, tá? Então, é como se fosse um curso de inglês, tá? Ele dura 1 ano e meio. Sim, ele tem um custo, né? Os nossos profissionais, eles são formados, recebem uma capacitação contínua também, tanto do método quanto fora. Porém, nós temos sim programas de bolsas sociais, tá? Inclusive agora, agora no mês de setembro, estaremos trabalhando com a conscientização do Alzheimer e serão disponibilizadas bolsas para o público 60 mais. Então, tivemos outros momentos onde tivemos bolsas para crianças e adolescentes. Esse mês vai ser o foco para o público 60 mais, tá? Mas sim, é um projeto privado, porém, o objetivo é que ele consiga atingir a todas as classes. Então, por isso, essa distribuição de bolsas pelo Brasil, ela é muito valorizada dentro da rede. Então, eu tenho alguns alunos bolsistas, inclusive 60 mais também, e a gente busca aí um atendimento de todas as classes, para que todos possam ter acesso. E o legal, professor, é que quando a gente pega essa informação, de fato para que o público possa entender, né? Então, não é aquela consulta, aquele atendimento. É um combo de um processo ali, de um período numa escala, como ela diz, vou para a academia, vou me cuidar, né? Nos próximos 1 ano e 8 meses, eu estou me cuidando dentro dessa formação, né? Sim, com certeza. E olha como esse processo contínuo ele é importante, né? Porque quando você começa um processo de aprendizagem, né, seja dentro de um universo cognitivo, de um universo emocional, né, tudo que tem continuidade tende a dar muito mais certo, né? Então, quando a gente fala da ginástica cerebral, né, é aquela continuidade de você usar. E quando eu perguntei com relação à questão dos adultos, é que muitas vezes quando criança, essa prática ela acontece muitas vezes na escola, né? E quando adulto não, parece que a gente se perde, né? Em algum momento a gente precisa retomar isso. Então, olha que bacana esse projeto da Daiane, porque eu acho que isso faz mesmo com que a gente volte, né, a resgatar essa aprendizagem e, consequentemente, como ela falou, a própria autoestima, né? Bem, isso mesmo. E aí, Aneli, a gente falou aqui ponto de partida, né? Então, a gente tem vários pontos de partidas aí na vida, né? E eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa questão mesmo do acolhimento, dessa relação, porque muitas vezes o nosso aluno, ele faz a busca, ele faz o ponto de partida num processo, e a gente tem ali um perfil de alunos, e eu gosto muito, professor, eu trabalho um programa chamado Mentoria de Carreiras, e eu me veio aqui agora que eu trabalho muito com gestor de RH, muito gestor de coach, mas eu acho que eu vou ter que envolver o psicopedagogo aí, porque Ótimo. As pessoas trabalham muito, vou reinventar a minha carreira, tem um processo, e a gente está trabalhando com uma mentoria de carreira, e o público ali está na faixa de 40, 50, e a gente vê que muitas vezes as pessoas, de fato, eu escolhi fazer isso, mas agora eu quero fazer isso porque eu quero reinventar do modo que eu posso. Já criei meus filhos, não sei o quê, e as pessoas estão reinventando em carreira. Mas aí tem lá o polo de apoio presencial, que é a peça fundamental, porque é lá que o aluno bate, é lá que ele chega, porque para nós a coisa vem matriculada, né? Aneli, essa relação no acolhimento, como é que se dá para que o aluno se sinta que ele pertence àquele polo, pertence a este grupo chamado Ninter? A sua pergunta, né, nos leva a pensar. A gente fala em aprendizagem, a gente fala em conhecimento, mas a gente fala que cada vez mais parece que as pessoas estão querendo diminuir o contato com as pessoas e lidar mais com a tecnologia, né? Hoje o atendimento do polo é grande por WhatsApp, pouquíssimo por e-mail. Então o WhatsApp virou uma ferramenta de conhecer, né?
E quando você fala em acolhimento, hoje eu até estava olhando uma reportagem que saiu, né? Quando você vai abordar alguém, seja para vender, seja para explicar alguma coisa e tal, você tem que acolher, você tem que perceber que as pessoas pensam diferente, elas sentem diferente, elas têm um processo de aprendizagem diferente. Se a gente ficar muito no básico, né? É assim, algumas pessoas são extremamente visuais, né? Elas precisam ter algo para ver, né? Uma planilha, alguma coisa. Tem pessoas que são extremamente auditivas. Então, como que você aborda, como que você acolhe essa pessoa? Tem outras pessoas que são sinestésicas, né? Elas gostam daquele pegar, do abraçar, né? Do se sentir acolhida. Então, a gente tem que abordar essas pessoas de diferentes estilos. Não adianta você abordar da mesma maneira, você não vai conseguir acolher essas pessoas. Outra questão é, cada um tem formas diferentes de aprender, né? Tem gente que aprende só ouvindo, por quê? Porque tem uma característica mais, né, auditiva. E aí, assim, como é que você explica para ele como que talvez seja melhor ele levar o curso, né? Ele assistir às aulas, ele ouvir os vídeos enquanto está fazendo uma outra coisa, né? Você pega o outro que você percebe que ele de repente tem um processo de aprendizagem que é mais para o visual. O que você fala para ele? Ó, vamos imprimir o teu material, né? Está à disposição, a gente faz isso aqui. E aí você vai tentando, né, identificar as pessoas. Quando elas vêm até o polo, é mais fácil, né? É mais fácil, porque você lidando com ela, você conhecendo essa pessoa um pouco, conversando, você consegue identificar as características, né? O nível de conhecimento, qual é o processo de aprendizagem melhor para ele. Agora, em alguns momentos, quando é só o WhatsApp, você fica ali no descobrir, né, como. Mas você tem que olhar essa pessoa e sem preconceitos, o que é muito difícil, né, para a gente, porque você olha alguém e você já julga, né? Ah, aquela pessoa não conhece aquela pessoa. Eu lembro de uma senhora de 70 anos que veio no Polo para fazer um curso. E aí ela veio, fez a inscrição no curso e ela disse assim: "Ah, eu preciso de ajuda para mexer no computador." E trouxe o notebook, 70 anos, e trouxe o notebook. Aí a gente olhou, né? Pensei assim, meu Deus, como que você vai, né, ajudar uma pessoa a mexer no computador, ainda fazer um curso online e tudo. Aí eu falei, bom, senta aqui, né? A gente colocou ela sentada, ela abriu o notebook, ligou, e aí a gente foi, né? Falei assim, ó, aqui você faz isso, né? Com mouse, a gente estava com mouse, né? Aqui você faz isso. Ela virou e falou: não, não, eu só quero saber como é que eu entro no meu ambiente virtual. Só isso. E ela só fazia no touch. Ela não usava mouse. Só no touch. Ou seja, Uma é exatamente pessoa. isso que você falou assim, a gente faz no primeiro momento, era aquela tiazinha que tinha que ligar, que não sei o que, pegar pela mão, não, ela só queria saber como que entrava no ar. Exatamente. É bem evoluído. Gente, Só nosso como é que eu programa entro no meu ambiente virtual? o nosso programa é assim, essa gostosura, essa coisa boa de fazer, mas infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso programa, professor. E eu gosto assim, sabe, ô professor, eu acho que eu sou esse sinestésico, porque depois, quando acaba isso tudo, eu tenho vontade de abraçar todos os meus convidados, eu tenho vontade de fazer, e eu fico aqui nesse processo virtual. Mas assim, já queria dizer, em nome da professora Nelly, que eu fiquei muito feliz de fazer esse programa com você, professora, porque eu acho que a gente tem uma trajetória e isso me fez bem estar com você hoje. Queria deixar um minutinho ali, um minutinho para que cada uma de vocês se despedisse. Vou começar com você, Dai. Ah, gente, foi um prazer. Sou muito sinestésica também. Os meus alunos aqui sabem que eu tenho que pegar. Foi um prazer imenso. Adorei também a conversa. Foi muito rico.
E, assim, como uma apaixonada pela educação, acredito que, gente, a educação é o caminho. Esse convite para o baile, eu adorei essa analogia, porque a gente tem que continuar dançando, gente. Não adianta ter só o convite. E digo mais, as danças, elas vão mudando a cada dia. Então, o que nós precisamos enquanto educadores, psicopedagogos, transformadores? A gente tem que aprender a dançar conforme a música, vamos ter que ir atrás, né? E é isso aí, eu achei muito, muito bacana, adorei conhecer todos. Se estivesse aí, também estaria abraçando. E vamos continuar aí aprendendo as novas músicas. Obrigada. Fran. Bom, eu só tenho a agradecer, professor Sidney, professora, colegas. Também sou sinestésica, também estaria abraçando. Eu acho que isso é uma característica da psicopedagogia, vem com a gente, né? Nasce junto. E vamos, como a colega colocou, como a Dai colocou, vamos aprender as novas músicas aí que virem. E é isso, eu só tenho a agradecer ao Uninter, só tenho a agradecer por essa conversa gostosa, por mais aprendizado, que, como o professor Sidney falou antes, né? Nós aprendemos todos os dias e somente agradecer mesmo a todos vocês. Professora, você, Li. Obrigada, Sidney, professora Dai, professora Karen, Fran, já estou chamando de Fran, né? Eu também gostaria de estar aí para abraçar. E uma das coisas que eu tenho que deixar, né, muito clara, seja onde estiver, eu aqui no Polo, eu não sou ninguém sozinha. Eu tenho a Clarice, eu tenho a Fernanda, eu tenho o Guilherme, o Fred, eu tenho uma equipe que é maravilhosa, né? Sem eles, nada disso seria possível. Então, o que a gente tem é que cuidar das pessoas. E hoje a gente lida, se a gente parar para pensar, a gente tem 4 gerações dentro de uma empresa, de uma clínica, de um consultório, de um polo, né? Estamos indo para a 5ª geração. Então, aprender o tempo inteiro é essencial. E a aprendizagem é o psicopedagogo, é a qualificação dele, lidar com isso. Então, como que a gente aprende junto, né? É o aprender a aprender e o aprender a desaprender. E aí, acho que foi a Fran que falou, não, a Dai que falou, 60 e mais, né? Eu fiz 60 agora em dia 27 de agosto, né? Eu estou nos 60 e mais e tenho muito que aprender ainda. Muito obrigada, Sidney, e a todo mundo. Obrigado a você. Professora, muito obrigado, professora Karen. Obrigada. Eu queria dizer obrigado pelo formato, professora, porque vocês lá na escola que fazem a escolha dos convidados. Então, nesse momento, eu queria agradecer à professora Fernanda, pelo brilhante desempenho que vocês fizeram na lista dos convidados e por você poder fazer parte desse momento aqui comigo. Nossa, eu que agradeço, foi ótimo, foi delicioso, aprendi muito com as nossas convidadas, trouxeram histórias incríveis. Também quero agradecer a professora Gisele, nossa coordenadora lá, que deu essa oportunidade, a professora Fernanda, que cuida tudo com muito carinho nos bastidores, e o professor Sidney, que é fantástico, né? Sempre traz programas muito legais para a gente. E a gente espera, né, que você, como psicopedagogo aí que está assistindo a gente, saiba dançar, desde a valsa até uma coreografia de axé, porque a gente tem que saber se adaptar. Isso faz parte da aprendizagem e a gente espera que esse programa tenha contribuído aí para a formação e para a vida de vocês, né, profissional. Este programa é exibido todas as segundas-feiras, às 17h15. Se você não viu, queira rever, vai no Facebook e YouTube da Escola Superior de Educação. Termina aqui mais um Competência e Empregabilidade. Te vejo na próxima segunda.